sou o Ângelo Monsani, vice-presidente de Relações Institucionais da Acerv, Associação Serrana das Empresas de Reparação Veicular. Começo agora o Papo de Oficina Cast com nossos convidados Otávio Calgaro, instrutor técnico automotivo, e Guilherme Vinhola, responsável pelas áreas de venda e marketing da Sprintec. Vamos bater um papo sobre sistema de injeção eletrônica direta. É isso, Otávio? Perfeito, Ângelo. Então vamos Exatamente. lá, conta para nós um pouco da sua história, da sua trajetória, como é que tu entrou nesse mundo da mecânica automotiva? Muito bem. Ângelo, primeiramente eu quero agradecer o convite de vocês. É uma iniciativa muito legal que a associação está dando. É uma iniciativa show mesmo para os reparadores, tanto da Serra como do estado em si. Eu acho que é uma iniciativa legal mesmo. Então, me apresentando, meu nome é Otávio Calgaro, sou instrutor técnico automotivo da Flávio Xavier, da Flávio Cursos de Canoas. Claro. Como é que eu entrei nesse mundo, Ângelo? Na verdade, eu venho de família que já trabalha na reparação automotiva, tá? Então, nós começamos lá em 92 com o meu pai, eletricista de caminhão, fazendo manutenção elétrica, a elétrica básica, alternador, motor de partida, essa parte mais básica. E a fruta não caiu longe do pé, eu acabei seguindo a profissão, não teve outra maneira. Eu sempre gostei muito, sou apaixonado pelo que eu faço. Tá no sangue. Tá no sangue, exatamente. E o que aconteceu? A gente teve um determinado momento aí da nossa oficina que a gente teve que escolher entre a linha pesada ou a linha leve. No que a gente fosse seguir, nós íamos precisar se aperfeiçoar. Claro. E aí, já que eu realmente não é isso que eu quero para minha vida, eu decidi seguir na linha leve. Isso faz mais ou menos aí pelos anos de 2014, 2015. Ingressei num técnico de manutenção automotiva lá no Vale do Taquari, lá em Lajeado, na Univates. Fiz esse técnico e foi lá no final do treinamento que eu conheci o nome do Flávio. O Flávio, ele mudou a minha vida, tanto no diagnóstico da oficina, como hoje que eu ministro os treinamentos dele. O Flávio é referência. Não, o Flávio, eu posso falar que eu sou um agraciado de poder estar dando seguimento nos treinamentos da linha leve, que agora ele está muito na parte da linha diesel, né? Sim. Ele é maquinário florestal, construção civil, enfim. E aí agora eu estou muito feliz que eu estou conseguindo seguir os treinamentos da linha leve. Já fazem 2 anos, eu fiz 8 anos de treinamentos com o Flávio. Na verdade, é 9 esse ano, desde 2017 que eu faço meus treinamentos. Fiz todos os treinamentos da grade curricular, da linha leve dele. E aí agora já fazem 2 anos, desde março de 2024, que eu ministro os treinamentos da linha leve. Estou muito feliz, é um trabalho de formiguinha, mas tá dando frutos já. Que bom. E também o Guilherme, que atua na Sprintec, né? Responsável pela área de venda e marketing da Sprintec. Conta pra gente um pouco sobre a Sprintec, como começou a empresa, do que se trata. Certo. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Né? Uma honra. É uma honra para nós aí fazer parte desse podcast. A Sprintec, ela começou, foi com meu pai, né? Lá 30 anos atrás, quase. Nessa época, ainda a injeção eletrônica recém tinha começado e tinha ainda muito mito ainda sobre scanner. Né? O pessoal achava até que o scanner ele consertava, né? E não, né? Eu lembro que na época meu pai teve que fazer um trabalho de ensino mesmo, né? Sim, que o scanner desmistificar exatamente. Vou te dizer que até hoje ainda tem gente que pensa tem muita gente que ainda pensa dessa maneira. É uma coisa que a gente tenta mostrar para o pessoal que não é bem assim. Né? Exato, né? Então scanner para diagnóstico, né? Claro. E então foi muita palestra, né? Né? E naquela época tinha poucas empresas no mercado, né? Por exemplo, então e ele começou pela Bosch. Foi passando o tempo, daí lá em 2017 mais ou menos a gente de representação a gente virou uma distribuidora. Daí a gente agregou novas marcas, né? Na Sprintec. Daí hoje a gente trabalha com a Autel, né? Também ótimos scanners, né? A linha Beta, de ferramentas marca italiana, né? Alta qualidade. E Mahove.
excelente marca também, tem Sim. vários equipamentos, desde elevadores. Só equipamento de ponta. Né? As três são referência no que elas fazem. Né? Sim. Exatamente. Então é mais ou menos isso a história, né? Que bom, que legal. É. Conheci o teu pai e quando eu abri minha oficina, comprei minha primeira máquina dele. Que legal. O Rogério. Que legal, que legal. bom. Então vamos lá, Otávio. Explica pra gente a principal diferença entre um sistema de injeção eletrônica convencional e um sistema de injeção eletrônica direta. Perfeito, Ângelo. Assim, a principal diferença de um sistema de injeção eletrônica convencional, que é o que a gente tem no nosso Golzinho, no nosso Corsinha, em veículos normais do nosso cotidiano. Sim. E de veículos, não digo até premium, porque hoje em dia vários veículos, digamos assim, da classe normal já saem com esse tipo de tecnologia. Mas a principal diferença, falando tecnicamente, é o quê? Nos sistemas de injeção direta, o injetor ele é posicionado apontando dentro da câmara de combustão. Certo. A gente não tem mais a mistura ar-combustível sendo admitido lá pela haste da válvula de admissão. A gente tem admissão só de ar na haste da válvula e temos o injetor injetando diretamente dentro do cilindro. Dentro da câmara Digamos de combustão. assim, que tecnicamente falando, claro, a gente tem muitas outras diferenças, mas é um mini diesel. Sim. Digamos assim, a gente tem um tubo comum, a gente tem uma linha de baixa pressão e uma linha de alta pressão. A gente tem a adoção de mais de um tipo de estratégia na hora de fazer a mistura. É um sistema bem complexo, mas bem legal de trabalhar. E para que foi desenvolvido esse sistema? Por que ele está sendo usado cada vez mais? Perfeito. Ótima pergunta, Ângelo. Na verdade, assim, hoje em dia eu acredito que na linha automotiva tudo caminha com a primeira atenção às emissões de poluente. Quem sabe, se não fosse por causa disso, talvez nós estaríamos ainda na era dos carburadores. Quem sabe um pouquinho mais desenvolvido, com alguns ajustes. Era um sistema que, de certa forma, cumpria a sua função. Né? Claro. E tudo caminha, na verdade, a primeira tratativa de avanço tecnológico sempre é em relação às emissões de poluentes. Mas, junto com as emissões de poluente, nos sistemas de injeção direta, a gente consegue fazer com que motores de alta litragem, ou seja, um Jetta EA888, Volkswagen 2.0 TSI, o famoso TSI, e veículos de litragem alta consigam adotar, em determinadas situações, médias de combustível muito boa. Porque elas adotam um tipo de mistura em determinadas situações que propiciam isso ao veículo. Então, se consegue retirar o máximo de potência do motor naquele regime de rotação. Perfeito. Ele foi dimensionado para conseguir tirar o máximo do motor em regimes distintos de rotação. Então, a gente tem economia, a gente tem essa questão das emissões do poluente, a gente consegue dar uma dirigibilidade melhor para o motorista. Sim. A gente tem vários benefícios com a adoção desse sistema. Muitas vezes se pensa que foi desenvolvido só para ter mais potência, privilegiando potência, mas não. Na verdade, tudo está direcionado à economia de combustível e redução de emissões. Perfeito. Né? Emissão de poluentes. É o carro-chefe de tudo que está acontecendo hoje em dia. Que sempre esteve, na verdade. Sim, cada vez mais a legislação mais exigente em relação a isso, né? Perfeito. E com razão, né? Com certeza. Guilherme, fala para nós um pouco da importância da oficina ter um equipamento de diagnóstico de ponta para atender esses veículos que cada vez mais chegam na nossa oficina. Sim. Com sistemas mais complexos de injeção e tudo mais. Sim. Então, quando um cliente, né, vai até a oficina procurando um conserto, né, em geral, o que ele quer? Né? Ele está buscando segurança, né? Então, é muito importante, né, o mecânico ter equipamentos de qualidade, né? Porque é muito sério, né, o serviço do mecânico, né? Tu tá envolvendo ali vida das pessoas, né? Então, para injeção direta, né, a gente tem o equipamento da limpeza do bico injetor, né? O equipamento da Marrove ali, que é bem bom, ele faz testes, né? Bom. Que é diferente da limpeza de bico anterior, dos mais antigos. Com certeza, né? Então, ele faz vários testes. Eu acho até que ele faz até piso elétrico. Piso elétrico, né? Que é um diferencial, vários no mercado não fazem. Sim. Algumas montadoras utilizam esse tipo de sistema e tu não consegue
testar numa máquina convencional, tem que ser uma máquina de melhor qualidade. Sim. Acho que essa da Mahogany ela já Sim, faz. sim, exatamente. Né? E uma máquina é aquilo, né? Ela não vai consertar, né? O injetor que está totalmente, Claro, né? claro. Mas como é que se vende, né? O que a gente indica para o mecânico vender? Colocar ali como uma preventiva, Perfeito. né? Verdade, Gui. Uma preventiva para ajudar a melhorar, né? A vida útil, né? Perfeito. Né? Então, Até se existe um mito, até muitos clientes pensam, não, máquina de limpeza de bico, na verdade, o mecânico está querendo me vender um serviço. Claro. Tem muita gente que pensa dessa maneira, mas na verdade não é assim. A gente sabe que em algumas situações a máquina de limpeza vai conseguir fazer uma correção, fazer uma equalização, beleza. Mas ela está lá principalmente para nos apontar erros e fazer a conclusão do diagnóstico. Fazer realmente o diagnóstico Exatamente. propriamente dito, né? É o que a gente até fala, que principalmente em injetor GDI, a gente está trabalhando com alta pressão, então o assunto é mais delicado. exatamente. Né? Então, tu tendo a máquina para conseguir fazer o diagnóstico, opa, é aqui o problema. Aí, é como a gente diz, a gente não pode pegar a responsabilidade do cliente e trazer pra gente. Claro, claro. Nós temos também uma máquina de outra marca daí, que é da Carbon Zap. Que Essa aí, tu conhece? já ouvi falar. Essa sim. Essa ela vai simular realmente ali Eu a pressão real. posso estar enganado, mas eu acho que é uma das top nível mundial. Exatamente, exatamente. Qual que é a pressão que trabalha em uma linha de combustível? Ó, pra tu ter uma ideia, direta. nós começamos, pressão de linha de combustível, nós começamos com 40 bar no ZA888, primeira geração. Essa semana eu tava fazendo um diagnóstico numa BMW X1, tá? Já motor Active Flex 2.0 turbo. Em marcha lenta, ela trabalha com 200 bar de pressão. Em 200 marcha bar. lenta, Sensual. tá? E a 211, 1.4 turbo, já a plataforma nova, Volks, Jetta, Tiguan, trabalha com 140 bar em marcha lenta. Up, Polo, trabalha com 100 bar em marcha lenta. Varia muito da engenharia de cada montadora, mas a gente tá percebendo uma coisa, isso é certo. Possivelmente em função até de emissão de poluentes, normativas novas, está se aumentando a pressão da linha de alta Cada nos veículos vez com mais. injeção direta. Começamos lá atrás com 35, 40 bar, até menos, e hoje a gente já está na casa 140, 200 bar em marcha lenta. Olha só que interessante. Em marcha lenta. 40 bar já é muita Já coisa. é bastante. A gente Já é imagina muita coisa. a pressão de um pneu, Perfeito. o quê? 14? Sim. Nem isso. Não, Não, é muito pouco, né? É. Claro, a gente teria que 2, 3 bar. Isso, 2, 3 bar. Não 14. 2, 3 bar. Cara, 40 bar é muita coisa. É muita coisa. Aí aquela história, a gente tem uma pressão alta, mas uma vazão baixa. Sim. Então a gente consegue, por isso que a gente consegue atomizar o combustível de forma que a gente tem um aproveitamento legal, top. A gente consiga injetar menos combustível para conseguir fazer a queima no cilindro. Sim. A gente utiliza uma alta pressão e uma baixa vazão. A gente não tem uma vazão tão grande. A gente consegue controlar isso aí. Na verdade, falando tecnicamente, o bico injetor ele é de vazão alta. O que é baixa é o tempo que o bico fica aberto. O tempo que ele O fica tempo aberto. que o bico fica aberto na injeção direta é microsegundos. É 600, 700 microsegundos. Já não é nem milissegundos. Imagina é que microsegundos. 1000 milissegundos é 1 segundo. E a gente vai ter a metade desse milissegundo um pouco mais que o injetor fica aberto. Sim. Então o tempo que o injetor fica aberto é muito pequeno. Sai só a fumaça. Sai do só a combustível. fumacinha, é verdade. E tu comentaste dos injetores GDI. Qual que é a diferença deles? Perfeito. Injetores GDI, a principal diferença deles é o quê? Além dele estar posicionado na câmara de combustão, a gente vai ter um leque, uma angulação no leque, para o sistema conseguir fazer a misturar combustível de forma adequada e ter a queima correta dentro do cilindro. Porque existe um fator, existe um tipo de mistura que a injeção direta consegue adotar, que é a mistura estratificada. É aquela faixa de cruzeiro, veículo andando. Por exemplo, aqui, nós estamos indo de Porto Alegre até Torres, indo para a praia, legal, 110, 120 por hora, carga do motor baixa, o veículo consegue, se tiver tudo certinho, a Volkswagen ela foi a precursora nisso. Tendo tudo certinho, ela consegue adotar a mistura certificada. O que vai acontecer? Nos motores normal, combustão, digamos assim, a injeção indireta, a gente vai ter pulverização na haste da válvula, mas ainda na fase da admissão. A
quase 300 graus antes do PMS. Sim. Nessa fase, a gente vai ter injeção de combustível a 30, 40 graus antes do PMS, já no período de compressão. Então, aí a gente vai ter uma janelinha bem pequenininha de injeção, e é nesse momento que a gente vai conseguir fazer com que o nosso Jetta, o nosso Golf, a nossa Tiguan, por mais que seja um motor de litragem alta, ele faça aí seus 15, 16 por litro, se tiver tudo certo. Sim. É bem interessante. Sim. E aí a principal diferença, além da localização, completando a pergunta do Ângelo, além da localização no orifício do cilindro, é a angulação do leque. E além disso, ele é um injetor que é normalmente feito de aço inox para resistir temperatura e pressão da câmara, Sim. claro. Claro, Então tem essas características. Interessante. A gente que não faz parte do ramo, eu sou leigo nesse assunto total, então eu vou perguntando. Não, com certeza. Eu vou perguntando. Com certeza. Espero conseguir responder. Sim. Não vou te prometer todas, mas a maioria sim. Não, a gente teria assunto aqui para ficar Com certeza. um dia inteiro conversando aqui. Sim. E Tenho certeza que essa horinha vai passar muito rápido. e as coisas vão ficando cada vez mais interessantes. É verdade. Quais são as desvantagens do sistema de injeção direta? Eu sei que vantagens são muitas, mas desvantagens, nem tudo são Nem flores. tudo são flores, é verdade. A principal desvantagem do sistema de injeção direta é justamente a questão da carbonização. Porque o que acontece? Além da manutenção ser um pouquinho mais cara do que um veículo com injeção convencional. Sim. Claro. E aí, além da gente necessitar de equipamentos de qualidade para conseguir fazer diagnóstico, porque não é todo equipamento... Normalmente é uma característica. Veículos de injeção direta, principalmente se a gente vai pegar veículos até 2015, 16, 17, era uma tendência eles virem em veículos mais premium, Mas sim. né? Em veículos de uma performance um pouco maior. Como outras tecnologias primeiro vão sendo lançadas nos No mais que é premium, né? top, Exato. é verdade. E aí, se a gente não tem equipamento de boa qualidade, se a gente não tem um Altel, se a gente não tem um KTS, se a gente não tem um equipamento que a gente consegue extrair os dados para conseguir fazer um diagnóstico legal, sem precisar desmontar fora tudo, Sim. a gente vai começar a patinar um pouquinho de embreagem, a gente fala, para conseguir Sim. fazer o diagnóstico conclusivo. Então, isso é muito importante. Então, a gente vai ter a questão de ter um pouco mais de investimento na oficina pro reparador, né? E para o proprietário do veículo, a manutenção vai ser um pouquinho mais cara, mas o principal problema técnico é realmente a questão da carbonização. Carbonização. Porque o que acontece? Já que o sistema vai admitir somente ar, hoje em dia a gente já tem sistemas híbridos. Corolla GDI, terceira geração do A888, do Volkswagen, aí TSI, beleza. Vamos falar do começo. Sim. A gente tem admissão somente de ar na haste da válvula de admissão. E o que acontece? Normalmente esses motores têm recirculação de gases do cárter. Sim. Então a gente não vai ter mais a injeção dando aquela lavadinha na haste da Acabava válvula, lavando limpando a haste da válvula e tal, ficava bonitinho. E não vai mais ter isso aí. Então agora a gente vai ter só ar entrando. E aquela recirculação de gases do cárter, e principalmente o contato da válvula na hora que ela abre e fica em contato com a câmara de combustão, vai acumular resíduo. E é muito resíduo. Daí o que acontece? Baixas quilometragens, a gente tem falhas de cilindro, falhas P0300, perda de rendimento do carro. E normalmente, essa manutenção é um pouquinho mais chatinha de fazer, porque tem que acabar desmontando o coletor. Hoje em dia já existem máquinas para fazer esse serviço. Sim, sei que tem equipamentos que fazem a limpeza, o jateamento ali e tal, né? Perfeito, exatamente. E a gente está falando isso de quê? 30, 40, 50? Assim, preventivamente é sempre aconselhável fazer esse tipo de limpeza, mais ou menos em torno de 60, 50, 60 mil km, já é aconselhado remover o coletor para fazer esse tipo de limpeza. Eu sei que, por exemplo, a Beta, ela lançou um equipamento que faz a limpeza sem precisar desmontar o coletor. Sem desmontar o coletor. Sem desmontar o coletor. Mas é um equipamento ainda muito caro. Então tem que botar na balança, ver se vale a pena ou não, para nós reparadores que talvez não tenhamos um fluxo tão grande desse tipo de veículo na nossa oficina. Né? Mas hoje em dia, assim, eu fiz muita limpeza química. Hoje eu já tenho a máquina com jateamento de abrasivos por casca de nós. Mas fiz muito limpeza química. Com o arozinho de moto, de bicicleta, atrás da haste da válvula, com descarbonizante. Existem alguns produtos químicos que não agridem o sistema. Só que aí tu começa a trabalhar
tu demora um dia para fazer, Sim. dependendo do caso. Aí o jateamento por abrasivos naturais, por casca de nós, esse tempo diminui para 1, 2 horas. Tu Demora consegue- mais fazer a desmontagem da Do que fazer admissão serviço. e remontagem do que a limpeza propriamente dita. Perfeito, exatamente. Que legal. Guilherme, eu sei que a Bosch lançou, ou está lançando, o KTS 510. Sim, exato. Fala pra gente desse equipamento um pouco. Então, a gente está bem contente, né, que a Bosch escutou, né, os reparadores e fez um scanner agora que tem tela, né. Só que ele ainda não foi lançado oficialmente, tá na iminência, né, pode ser que seja até essa semana mesmo, né. E ele vai ser que nem os outros scanners da Bosch, mas com tela, né, e eles simplificaram um pouco ali, ficou mais em conta também o software dele. A parte de manuais não vai estar incluso, né? Mas isso, hoje em dia, manuais né, Sim. tu pode conseguir daí. Claro, é um a mais, mas Sim. de repente focando pro questão do scanner, foi um jeito que de repente que a Bosch achou para diminuir um pouco o De custo. baratear um pouco o equipamento. E no próprio tablet que ele vem, ele é Windows 11, então tu consegue acessar manuais por ali. Sim, sim. Então, achei genial, né? E- Não, eu te digo, eu te interrompi, Gui, Não, peço capaz. desculpa. Essa evolução da Bosch batinha uma galera esperando aí. Nossa, demais. E, eu não conheço o KTS, particularmente, eu não uso. Até então ele vinha sem a tela, tu tinha que comprar separado. Exatamente, E exatamente. acabava encarecendo. Agora, é um tablet, né? E semana passada até teve treinamento desse scanner, foi lá em Curitiba. A gente fez bastante teste com ele e tá muito bom, né? Eu acho que vai ser um sucesso de vendas. Sim, tu tava em Tava lá, fiz bastante teste com ele e, cara, gostei bastante. E assim que lançar, vocês já recebem ali para. Já vamos receber, já estamos aceitando pré-venda, né? E já tá com alguns vendidos. Isso sem o pessoal. Isso sem o pessoal ainda realmente ver. Sim. Mas só por ser Bosch, né? Sim. né? E aqui na Serra o pessoal gosta bastante de Bosch, sabe? A gente tem bastante cliente aqui na Serra que tem o KTS. Tem. Então acredito que... E muitos não têm o KTS porque não tem tela. Sim, o único ponto, não digamos que é um ponto negativo, mas um ponto que não favorece justamente porque normalmente o mecânico ele quer aquele equipamento que tenha praticidade. Sim. Sim. Pode ver que a gente sempre fala que nos treinamentos de osciloscópio que a gente ministra que é digamos que é um pouquinho parecido, porque normalmente o osciloscópio tu tem que ligar o notebook, ligar a interface, claro. e o mecânico quer fazer, fazer o barco girar. E nesse ponto ele tá um pouco errado. Muitas vezes, afobando um pouco as coisas, tu até acaba fazendo um diagnóstico errado. Pulando etapas, é normal disso acontecer, infelizmente. E a principal queixa do pessoal do KTS é realmente isso, que tu compra a interface, o software, mas tu instala no notebook. Exato. E tu tem que ter o notebook e por aí vai. E o que é assim o grande diferencial do KTS que a gente vê também, né? O Security Gateway dele é liberado. É liberado, né? Então, Stellantis, né? Se entrar um veículo da Stellantis, é liberado. Da Volks, né? SFD. Eu ia falar, não vamos muito longe. Eu faço uns 20 dias também, eu faço muito serviço para um pessoal que trabalha com seguros, eles têm uma funilaria, e chegou lá para nós um Virtus 2025. Exato. 2025. Já tem e bloqueio. algumas funções, até eu entrei com o Altel, Gui, o Altel que a Sprintec deixou para mim fazer montagem de palestras e estudo. Sim. Equipamento sensacional Não, também. excelente também. Eu entrei só para fazer um apagamento de uma luz da airbag. Consegui, mas ele já veio a mensagem que algumas funções estariam bloqueadas. Exatamente. Por causa do... A gente já tem o SGW na linha Volks agora. Sim. E isso é tendência. Tendência é as montadoras cada vez mais e partirem pro SGW. E no pro caso bloqueio. do KTS já estão inclusos. É política da Bosch, assim, tá incluso. Né? Então, querendo ou não, esse KTS vai ser legal de ter na oficina. Né? Vai ser legal. Ele vai se pagar. Só pelo SGW ali já vai valer muito a pena. E sem contar que a Bosch, ela é fabricante de, digamos, 70%, 80% dos gerenciamento eletrônico. Tá no mundo todo. Desde o começo até hoje. Sim. Então, eles têm a carta na manga. Sabe o que estão fazendo. Eles têm a carta na manga e foram eles que desenvolveram a central eletrônica. Então, para eles, não vai ter problema liberar para quem tem o equipamento. E fazendo um jabá, né?
A Bosch já avisou. No lançamento ele vai estar com um valor bem em conta. Mas ela não consegue manter essa margem por muito tempo, né? muito tempo. Porque ela é uma margem apertada, né? Então, né, esse pessoal aí que está assistindo ficou interessado, né? Já entrar em daqui uns contato. dias a gente vai ter a Autopar em Curitiba, né? A Autopar a gente vai instalar também. Ah, que legal. Sim, a gente vai instalar. Claro, claro. Né? É uma baita feira, meu Deus. Na feira grande, né? Vamos lá, vamos voltar ao assunto, senão a gente vai viajando aqui. É verdade, a hora vai ficar curta. Sim. A Tem gente que falou... fazer o episódio 1 e o episódio 2. A gente senão... falou um pouco de carbonização, que é o grande vilão da injeção direta, e falou também da limpeza, da descarbonização por Perfeito. abrasivos. Isso aí, com casca adenosas, abrasivos naturais. Perfeito. Alguns vendem a descarbonização, com produtos químicos. Bota lá no tanque, enfim. Perfeito. Funciona isso? Não funciona? Pois é. O que tu tem a me falar disso? Assim, ele vai ajudar a manter o sistema de injeção limpo, ok? E vai ajudar a diminuir a carbonização da câmara de combustão, ok? Só que já que o combustível não fica diretamente exposto na haste da válvula de emissão, porque aí a gente tem só ar passando, só ar admitido. Então a gente vai conseguir, digamos assim, quem sabe fazer uma pequena preventiva, mas corretiva é impossível. A gente não consegue. Porque a não ser que até existem algumas fabricantes, eu não me lembro, a gente vê muita informação rolando hoje em dia. Mas existem algumas fabricantes que até tem equipamentos que introduzem numa tomada de vácuo da admissão para injetar onde o ar vai entrar, passar na haste da válvula de emissão e vai limpar. Que é o que esse equipamento da Beta faz. Exato. Ele é introduzido numa entrada de vácuo no coletor de admissão. Mas nada a ver com o combustível do tanque. Que tu vai lá, coloca no tanque, tu consegue fazer... olha só que interessante. A Volkswagen, por exemplo, ela tem um aditivo que ela vende, instrui o pessoal a usar em concessionária e normalmente agrega nas revisões. Porque pelo menos eu já peguei vários casos dos motores novos, Volks, EA211, Nivus, T-Cross, Novo Polo, com 30, 40 mil km, dando problema de injetor. Por quê? A gente tem muito álcool na nossa gasolina. Sim. Isso também é um problema, porque o encapsulamento do injetor é todo de aço inox. Então a gente vai ter um problema porque o álcool é higroscópico, ele absorve a água. Sim. E a água ali dentro em contato com o ferro, por mais que o material tenha resistência, não dá muito certo. Claro. E o álcool forma aquela borra, aquela gosma no sistema. Sim. E ele, com o tempo, ele acaba prejudicando. E aí a Volks, por exemplo, ela tem um aditivo via tanque para fazer preventiva e corretiva, mas o sistema de injeção. Aí até tu consegue algum benefício. Eu, inclusive, uso, recomendo para os meus clientes em revisão. Aí tu tá cuidando do sistema de injeção em si mesmo. Mas agora, a descarbonização lá no comecinho da história, não vai ter muito choro. Sim. Aí tu tem que fazer meio que, digamos, manual. Sim. Ou manual quimicamente, né? Ou fazer com a máquina de jateamento. Bom saber. Bom saber. Exatamente. E o que tu me fala do combustível? Tu comentaste do álcool agora, que está em... Não sei qual que é a porcentagem. Hoje, desde 1º de agosto do ano passado, nós estamos em 30% de álcool. 30% de álcool no nosso combustível. Coitado do meu Verona velho que tá lá. Se ele fosse álcool, talvez ele ia ficar feliz. Mas nem assim, o carburador sofria também. Nossa, meu Deus, é verdade. Então, o que tu me fala do combustível? Atuando nesse sistema, desse problema de injetor. A gente tem aqui no Brasil essa questão do combustível. É fato. A gente vai falar isso até na questão do próprio diesel. Porque as duas normativas vieram juntas. A Agência Nacional do Petróleo fez uma reunião em junho do ano passado e estipulou o cronograma para 3 coisas importantes que vão acontecer no combustível. Aumento da quantia de biodiesel no diesel, que agora está em B15, 15%. Uhum. Aumento de 27% na quantia de álcool na gasolina para 30%. E o começo da retirada do S500 dos postos. Isso vai ser gradativo e a gente vai falar no episódio do diesel.
Mas falando da gasolina, tem muita recorrência, por um exemplo, além dos motorizados Android 11, de acontecer problema que é crônico nos Corollas. Os Corollas GDIs, que já vêm com um duplo sistema de injeção, tem uma bancadinha de injetor de injeção normal, até para corrigir esse problema da carbonização. Bem interessante. E tem a bancada de cilindro de injeção direta, dando muito problema nos injetores de injeção direta. Eles não são peças projetadas para trabalhar com o nosso combustível. Por mais que sejam, digamos, flex... Sim, mas e tem lógica o que alguns falam, por exemplo, muitas dessas peças são desenvolvidas fora do Brasil. Perfeito. Injetores, bomba e tudo mais. Aí quando chega aqui, essa quantidade toda de álcool, realmente acontece problema. É pertinente isso? É pertinente. A maioria das peças não é produzida, muito menos projetada. O Brasil, até a gente tem essa questão do álcool, ela é uma questão tanto da parte ambiental como da parte política, na esfera de que o Brasil é um grande produtor de cana-de-açúcar. Então a gente precisa também isso é uma questão econômica, a gente precisa usar o que a gente tem. Eu vou ser sincero, pode ser até polêmico o que eu vou falar, mas eu acho que o Brasil, tendo em vista de todas as terras que o Brasil tem, de tudo que a gente tem de infraestrutura, se a gente criasse um programa que conseguisse usar mais o etanol, claro, falando tecnicamente, fazendo o ciclo correto, não usando sempre, mas eu acho que é uma pena o Brasil não ter um incentivo maior para o etanol. A gente conseguiria trabalhar com combustível nosso, sem depender de outros países, e conseguir baratear bastante o combustível. A gente vê que na região de São Paulo, região centro-oeste usam no geral, muito. Usa muito porque lá o custo é menor, é produzido lá, então o custo lá é menor. Aqui no sul... É inviável. É inviável por causa do valor do etanol em si e também do inverno, que é muito rigoroso, né? Exatamente. Inclusive, a gente tem... Esse problema é um problema que a nós do sul a gente tem bastante. O etanol, abaixo de 15 graus, ele já tem dificuldade grande na partida frio. Então, realmente é complicado. Mas voltando para a parte aí do nosso combustível, o que tu falou, Ângelo, relacionado à produção de peças em outros lugares é pertinente, é verdade. Então, por mais que a gente tenha essa questão do veículo ser desenvolvido para ser flex, vou te dar um exemplo. O Focus Direct Flex, que foi lançado em 2013, foi o primeiro veículo flex GDI do mundo, produzido com tecnologia de engenharia brasileira, produzido em pesquisas de campo aqui no Brasil. O Brasil é referência no etanol. No etanol. Mas mesmo assim a gente tem o quê? A gente tem montadoras globais, elas precisam atender. Sim, os próprios projetos atendem. São globais. Então, eles vão sempre tentar adequar para que tenha a menor perda possível. Mas sempre algum mercado possivelmente vai perder. É uma característica, tanto do diesel como do ciclo Otto. Então, é real. Essa quantia de álcool que a gente tem hoje prejudica o sistema, principalmente a linha de baixa e alta pressão. Sistema de injeção propriamente dito. E não só na injeção direta, também os outros como um todo, né? Perfeito. No nosso golzinho, Corsinha, acontece a mesma coisa. Verdade. Tu consegue contar para nós alguns casos que tu tem pego lá na tua oficina, enfim? Perfeito. Curiosidades, enfim, algum pepino, algum BO que tu tenha pegado. Casos de oficina. De oficina. A gente quer ver quer escutar do teu dia a dia o que tu tem pego lá, de curiosidade, enfim. Perfeito. Relacionado com esse tema com sistemas de injeção GDI. Assim, o que a gente pega muito, veículos GDI lá com defeito, são normalmente os sistemas mais novos. Vou te dar um exemplo. A 211, Volkswagen, está tendo esses problemas de injetores, mas a gente não está tendo problemas maiores relacionados à maior parte do sistema. Tirando um problema crônico que tem no sensor de temperatura da água. Sim, famoso. O famoso, que aí, claro, foge um pouco do GDI, mas é uma curiosidade legal. De repente o pessoal que está assistindo a gente não saiba. Mas no ZA211, tu pode chegar para o teu cliente e falar, talvez ele vai pensar que tu é mentiroso, mas é verdade. Se tu falar para o teu cliente que entrou água por um fio e encheu a central de água, provavelmente ele vai te achar maluco, mas é a verdade. Chamar de mentiroso. É o que acontece, em função da capilaridade
que o sistema próprio induz, e pela localização do sensor da temperatura da água. Dizem que agora está tendo uma atualização, algumas marcas estão melhorando isso, mas o sensor da temperatura da água tende a quebrar a própria carcaça plástica, aí na parte do conector, e pela indução magnética do sistema, pela capilaridade que o sistema induz, vai puxando a água, a gente tem um fluxo de corrente que vai puxando a água e enche a central de injeção de água. Isso é bem normal. Nos EA211 Turbo, essa água vai parar lá dentro da wastegate da turbina. Ô, louco. Por incrível que pareça. Aí tu vai ter o prejuízo da central de injeção e muitas vezes da queima da wastegate da turbina eletrônica. Aí... É uma loucura, é uma loucura. É uma coisa que eu acredito que uma vez, se eu fosse falar pro meu pai, ó, daqui 20 anos tu vai ver isso aqui, ele ia me chamar de louco. Ele ia te chamar de louco, né? Eu acredito, mas é uma realidade. Então é um problema que a gente tá pegando. Sim, e aparecem falhas... Não. Inúmeras, né? Até eu vou... Isso foi, aproveitando que é o caso da oficina legal. Eu fui muito atrás disso, eu não achei ninguém até agora. Possivelmente foi pego, mas não achei ninguém até agora. Até se alguém estiver assistindo e quiser comentar depois, falar sobre se já pegou algum caso assim ou não. Eu faço muito diagnóstico para outras oficinas. Sim. Muito. Praticamente só faço isso hoje. Nós pegamos um Volkswagen Up TS, um Up normal, um MSI. Não era injeção direta, era normal. Aconteceu o problema, beleza. Tivemos que substituir a central. Até a gente colocou uma central, retiramos o imobilizador, tá? Foi colocado uma central para rodar um tempo, ver se resolvia o problema, resolveu. Qual é que era o problema do carro? Ele dava falhas de cilindro fantasma. Ou seja, o carro rodava, até era de uma moça, o Up, ela rodava normal dentro da cidade, do nada começava a piscar a luz da injeção e o carro cortava um cilindro. Aí ele já tem 3, fica com -1, aí você foi, né? Aí não ia mais nem para frente. E aí o que aconteceu? A gente começou a fazer um diagnóstico amplo, porque existem possibilidades. A gente no começo pensou, não, esse carro realmente tem uma falha de ignição, injeção, bobina, pressão de bomba, enfim. Uma possível falha de vedação de válvula. E na verdade não, ele começava a contar falhas sem o carro falhar. Por isso que era uma falha fantasma. Ele começava a contar falha, 40, 50, 60, 70 falhas e o carro normal. A moça dirigindo o carro normal. De repente ele cortava. E de repente ele piscava a luz da injeção e cortava cilindro. E era aleatório, 1, no 2, no 3. Nem sempre no mesmo. Nem sempre no mesmo, era aleatório. Tanto que ele dava P0300, falha de cilindros múltiplas. Beleza. Fizemos o diagnóstico, descobrimos que puxou água para o sensor da temperatura da água e substituímos a central. Só que olha só que engraçado. Na hora que a gente largou a moça para fazer o teste, ela era de confiança, conseguimos largar para fazer o teste e ver se resolvia. Na hora que a gente largou ela andou 3, 4 meses tudo certo, com uma central emprestada nossa, mas uma central sem imobilizador. Tem uma característica nesses veículos que, digamos assim, o mapa de injeção, ele é junto no mesmo componente com a parte de segurança, imobilizador, número de chassi, é tudo junto, não é em peças separadas. Aí o que aconteceu? Quando a gente compramos uma central usada e fizemos o clone. A gente deu um Ctrl-C e Ctrl-V. O que aconteceu? A gente acabou levando o problema junto. Não afetou somente a placa, por incrível que pareça. É estranho acontecer isso, em função do problema, que foi a água. Acredite se quiser, ele acabou corrompendo o arquivo do módulo de injeção. Então a gente trocou a central, a gente sabia que tinha problema, tinha entrado, estava cheio de água. Claro. Colocamos a central usada, mas em bom estado, no veículo, e a falha voltou. Com o mesmo arquivo. Não, aí o cara fica louco. Não, aí, né? Aí o cara fica, não, mas como é que pode? Você tá agora, tudo fez sentido, agora nada mais faz sentido? É complicado. E aí, o que aconteceu? Depois a gente pegou, voltou o módulo com o decoder e funcionava bem. Não, então tem que ser no arquivo. A gente precisou enviar o arquivo para um pessoal de São Paulo, desfragmentar o arquivo, pegar só a parte do imobilizador e chassi, botar no arquivo da central usada, para botar no Up. Que legal. Foi uma novela. Cara, vamos lá. Existe algum equipamento além do KTS específico para esse tipo de diagnóstico? Tem. Castru, enfim, conta aí para nós. A gente tem equipamentos específicos, né, para essa parte de troca de módulo, né, codificação, né, e programação de módulo. Acho que o melhor deles seria o IM608 da Autel. Esse daí
é muito poderoso para... É o xodó da turma. Esse é um scanner bem poderoso para fazer Sim. isso, né? Mas também tem outros da Autel ali, o próprio 909 também, né? 908, já dá para fazer Muita bastante coisa. bastante coisa. Então isso ele complementa legal o KTS. O KTS já, essa parte de módulo, ele não... A Scanner, própria Bosch não quer. eu costumo dizer que scanner, quem tem um, não tem nenhum. Né? Não, tem que ter, tem que ter mais de um, É com isso certeza. Né? Nunca um atende tudo. Um complementa o outro. Né? E Cara, pode continuar. e para essa parte também a gente dá todo o suporte também. A gente tem suporte específico para essa Assistência parte módulo. técnica e tudo mais. Sim, temos. Que bom. O papo tá bom. Como eu falei, se deixasse, a gente ficava o dia aqui papeando, mas infelizmente a gente tem tempo a cumprir. E vamos lá, as considerações finais tuas aí. Bom, novamente, como no início eu falei, eu agradeço a Serve pelo convite. A iniciativa é muito legal. Eu tenho certeza que os reparadores da região vão gostar muito. Que bom. É uma iniciativa show mesmo. E agradeço também ao Gui que topou aí com a gente a conversa. Até a gente brincou, será que vai ter papo? Vão ter que contar alguma piada no final para conseguir completar o tempo. E tem assunto para muito tempo. Na verdade, é um mundo. A gente vive num mundo onde abre muitas janelas. Então, com certeza, se a gente ficasse aqui até às 6 da tarde, a gente ia continuar falando bastante. Passa o teu contato aí, quem quiser entrar em contato contigo, fazer curso contigo também lá no Flávio, passa o teu contato direto aí, redes sociais. Claro, perfeito. Pessoal, a gente tem a escola de treinamento do Flávio Xavier, Flávio Cursos, ela é uma escola de renome nacional já. Como eu falei, eu sou um agraciado em poder passar toda essa didática fenomenal que o Flávio tem e passou para mim. Quem quiser, pessoal, entrar em contato, a gente está com a agenda aberta de treinamentos. Eu ministro treinamento de osciloscópio, injeção direta, injeção eletrônica, multímetro. Estamos com alguns outros projetos que estavam engavetados, que a gente vai colocar de volta agora no cronograma. Mas, pessoal, quem quiser, quem está interessado, quem quer aumentar o poder de diagnóstico na tua oficina, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Mudou minha vida no diagnóstico, eu sou até suspeito em falar isso. O meu Instagram é @calgaroeletro. E quem puder seguir o Instagram também da escola é @Flávio Cursos. Eu posso deixar o meu contato também no WhatsApp? Pode, não é pertinente. Pode. Então, pessoal, quem quiser, quem tiver interesse em treinamento, pode me chamar no WhatsApp. Vai ser um prazer conversar com vocês. O meu WhatsApp é 549 9935 8038. Quem quiser pode entrar em contato que eu vou atender com muito prazer. Muito bem. E o Guilherme também agradecer e conta para nós o contato de vocês, como é que faz para adquirir os equipamentos. Certo. Então, agradeço muito aí o convite, né? Essa parceria de longa data já, né? Com a Serve. Agradeço muito Flávio Cursos, Otávio, amigão, né? O Gui e o Gui, a gente já fez uma parceria muito boa. E pessoal precisando de equipamento, né? Entre em contato, nossa sede fica em Porto Alegre e também temos filial em Joinville, né? Então a gente atua nos 2 estados, precisando de equipamentos com suporte, né? Garantia, né? Que com equipamento, né? Não se brinca, né? É verdade, é uma responsabilidade. Exato, estamos lidando, né? Como falei antes, com a vida das pessoas, então é importante ter excelentes equipamentos dentro da oficina, né? E já siga a gente aí no Instagram, né? SprintecBR, né? E que ali tem o nosso contato daí. Tá? Agradeço. Então, muito obrigado, Felipe, pela presença. É uma honra tê-lo aqui conosco. Guilherme, muito obrigado mais uma vez. Como tu falou, uma parceria de longa data, que com certeza vai ser por muitos anos. E é isso aí. Até o próximo Papo de Oficina Cast. Até mais. Valeu!